Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos a Tiziana Pereira, ela que é CEO da Burn e BP da Startse. Tiziana, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter 360. Obrigada, Daniel. Obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa, Tiziana. Para aquecer motores, conta aí para nós. Você foi apresentada como Burn e como Startse. Então, explica para nós quem é Burn, quem é Startse e seu papel nessas importantes iniciativas. Eu vou inverter um pouco, vou falar da Startse. A Startse é uma plataforma de conhecimento do agora. A gente tem unidades espalhadas pelos principais hubs de inovação do mundo, e nosso objetivo é conectar as pessoas até esses hubs para entender como que se faz negócio na China, na Estônia, em Portugal, nos Estados Unidos. Vou parar por esses países porque tem muito mais aí. E com esses conhecimentos que elas adquirem nesses lugares, elas conseguem transformar os seus negócios. Por conta dessas viagens internacionais, eu comecei a ser procurada pelas empresas que eu tinha contato, do que elas faziam depois que elas tinham esse conhecimento adquirido fora. Aí surgiu a Burn, que é uma empresa de consultoria que ajuda, então, as micro, pequenas e médias empresas a como trazer a gestão de empresa dessas startups. Eu não queria usar o termo startup, mas são das startups, para o modelo atual de negócio delas e como que elas se conectam com outras iniciativas de tecnologia do mundo para poder fazer com que o seu negócio tenha mais vantagem competitiva. Falando um pouquinho da consultoria, então a gente pode falar que Startse tem um trabalho mais completo, um radar, um Startse da coisa, né? E via Burn você traz uma efetiva execução. Nessa etapa mais consultiva, o que a gente pode falar em termos de fases, né? E como funciona uma consultoria nesse sentido? Antes mesmo de colocar a tecnologia, às vezes, nos processos, a gente precisa estruturar os processos que elas têm, fazer com que elas entendam melhor como que as coisas acontecem dentro das empresas, trabalhar time. Então, a gente acaba ainda até dando um passinho para trás, para depois conectar ela com algumas startups que tenham algumas soluções para que elas consigam implantar nos seus negócios e otimizar os processos, suas rotinas diárias ali de trabalho, para ter uma entrega melhor ali para o seu cliente final. Em suma, né? Tiziana, é muito bacana isso que você traz. Não raro, a gente se depara com pessoas imaginando que a tecnologia vai resolver todos os problemas de uma empresa ou da sua gestão. E mais tarde a gente percebe que antes de encontrar a solução tecnológica, é fundamental encontrar a solução processual, para aí sim colocar aquela vertente tecnológica e talvez até encontrar a melhor tecnologia ou talvez desenvolvê-la, né? Faz sentido essa análise? Faz sim, até com essas viagens, né? Eu viajo para a China, vou para o Vale do Silício, estou no Canadá sempre com essa missão de entender como que as empresas nesses lugares elas trabalham, como que elas se relacionam com outras empresas, como que elas captam investimento, como que elas se desenvolvem. E a gente escuta falar muito em tecnologia, sim, do que está sendo utilizado mais nesses lugares, o que está sendo desenvolvido. Mas o que a gente escuta bastante também é sobre gestão. Então, como que eu vou gerir melhor a minha equipe, como que eu vou captar talento, como que eu vou mexer nos meus processos. Então, são as duas coisas que andam juntas, até porque a gente fala que a tecnologia ela é feita por pessoas, né? Pelo menos por enquanto, entre aspas aqui. Tem a inteligência artificial aí que está criando algumas disrupções para a gente. Mas é muito disso. Então, a tecnologia ela não anda por si só, tem uma pessoa por trás, tem um mindset que a gente precisa trabalhar de virar algumas chaves, mudar algumas formas de pensamento, de comportamento, e tem um modelo de gestão que a gente precisa também trabalhar, muitas vezes antes até do que implantar uma tecnologia dentro de uma empresa. Você fez uma brincadeira agora muito importante em relação à tecnologia, porque a gente aprendeu tecnologia como algo feito por pessoas e para pessoas, né? E agora nós temos a questão da inteligência artificial com todas essas oportunidades e, ao mesmo tempo, ameaças que estão deixando aí o mercado, principalmente de RH, muito preocupado, né, com os próximos passos. O que você tem a falar para nós em relação à inteligência artificial
e também, já mesclando o fato, o evento que vem por aí, e você muito bem vai fazer um painel, uma representação lá dentro nesse sentido, né? Antes de eu entrar em inteligência artificial, eu quero dar um passo aí e falar da pandemia. Quando a gente estava na pandemia, que os shoppings fecharam, muitos negócios se reinventaram, as pessoas na época falavam assim, não vai existir mais shopping, não vai existir mais curso presencial, as pessoas não vão se encontrar mais, os próprios hubs, eu estou num hub de trabalho hoje, um hub de inovação que a gente trabalha, estou fisicamente aqui, eu venho fisicamente aqui, as pessoas não vão trabalhar mais nos lugares, vão trabalhar de home office. Então, toda aquela crença que a gente tinha antes, a gente está percebendo que ela está deixando de existir. Então, as pessoas têm a opção de trabalhar em home office, mas elas buscam trabalhar presencialmente porque percebeu-se os ganhos de um trabalho presencial, do contato físico, né? No olho com as pessoas que a gente fala. E shopping center também, as pessoas continuaram frequentando. Então, a gente diz que eu acredito que assim como não vai existir só online como só offline, tem uma mescla, você vai atender determinados pontos, períodos você vai estar no online, determinados você vai estar no offline. Então, vem para complementar. A inteligência, vou falar de inteligência artificial agora, da mesma forma. Então, tem momentos que a gente vai trazer inteligência artificial para ajudar a gente a tornar os processos mais eficazes, para deixar a gente mais inteligente em operações que antigamente não, que acontece hoje ainda, mas são muito mais braçais e repetitivas. Se você tiver uma inteligência para resolver para você, você fica com tempo para você fazer outras operações mais estratégicas, que precisam de mais análise. Então, eu acredito muito, e a gente percebe isso, a gente está no momento de que as pessoas descobriram agora a inteligência artificial, então acredita-se muito nisso, mas com o entender como que ela funciona, começar a implantar nos seus processos e lidar com ela, vai desmistificando algumas ideias que se tinha, e a gente vai, com certeza, transformar a forma de trabalhar, de se relacionar, por conta dessas modificações que vêm, mas não acredito que vai eliminar o que não pode ser eliminado, vai aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. Mas todo mundo está testando, né? Então, a gente traz a inteligência artificial para dentro das nossas empresas, dos nossos clientes, em vários processos. A gente mesmo tem processo aqui que a gente sabe como fazer manualmente, a gente para e fala, não, vamos usar alguma inteligência artificial para fazer esse processo no lugar que a gente fazia antes, para a gente ir testando e ver o que a gente tem de ganho com isso. Então, a gente está também criando essa disrupção nossa aqui, mudando o mindset de deixar de fazer como a gente fazia antes e começar a trazer para dentro as ferramentas que a gente conhece de inteligência artificial para nos ajudar nos processos. Para o público que nos assiste aqui, seja pela tela da TV Band Paraná, seja pelos canais digitais da Band Paraná, ou seja pelos canais digitais do Repórter 360, fica também um complemento em relação às poderosas palavras aí da Tiziana. Tem um livro do ano de 2018, então vocês vejam, foi pré-pandemia e pré toda essa revolução da inteligência artificial. Um livro do autor Joseph Aoun. Ele é presidente da Northeastern University e esse livro não está traduzido para o português ainda, é um livro maravilhoso chamado Robot Proof. E nesse livro o autor ele versa a respeito das humanidades que devem comandar o profissional dos novos tempos. E que todo o processo repetitivo ele deve ser feito por máquinas, porque se nós formos disputar isso com máquinas, nós vamos sem dúvida perder. Então, já é uma batalha garantida a favor das máquinas, portanto, devemos lembrar que somos humanos. Então, queria deixar esse complemento para que vocês acompanhem isso pelo repórter360.com.br, nosso portal, caso não encontrem a edição e queiram mais informações. Estamos lá à disposição. Tiziano, outra coisa que chama muita atenção no teu comentário é em relação a uma certa euforia do ser humano em relação a novas ondas que chegam. Não diferente disso foi a própria comunicação digital. E se a gente criar a convenção de que no ano 2000 o mundo se digitalizou, é a convenção provavelmente mais aceita aí, imaginou-se que dali para frente todas as mídias tradicionais iriam desabar. E agora, por conta das fake news, que são obra da própria web, a gente está vendo a mídia tradicional voltar. Essa questão cíclica, esse entendimento, essa visão, é fácil levar tudo isso, você enquanto consultora, para dentro das empresas? Não,
É difícil, porque o ser humano já tem a resistência natural do que é novo, vai me tirar da zona de conforto. Então, eu não quero aprender o que eu vou perder com a vinda dessa mudança de processo. Então, a gente tem todo esse processo, vou ser repetitiva, o processo de você primeiro educar as pessoas, explicar para elas o que está acontecendo, o que é aquilo, explicar um pouco a abrangência de tudo aquilo, vamos testar, e no testar as pessoas irem perdendo um pouco de medo, que é até o que a gente está querendo, a gente está propondo no laboratório que a gente vai fazer na ViaSoft Connect, nos dias 21, 22 e 23, que é de levar para as empresas, para a micro, pequena e média empresa, o que é a inteligência artificial, como que eu começo a pensar em inteligência artificial para dentro do meu negócio, independente do porte dele. Como que hoje, como que eu até gaguejei aqui, desculpa, Daniel, como que eu começo a pensar na inteligência artificial hoje nos meus processos? Então, qual é o primeiro passo que eu dou? Como que eu instruo os meus funcionários? O que eu entendo como inteligência artificial e o que eu posso colocar na prática agora? Levando para eles algumas ferramentas gratuitas e aí outras que eles vão ter que pagar, mas a gente, se eles quiserem, né, usar com mais frequência, mas a gente selecionou um time que trabalha com a gente para explicar como que, juridicamente, eu posso utilizar a inteligência artificial dentro do meu negócio para me ajudar. Vamos pensar na parte financeira, como que eu posso fazer na parte financeira, na parte de marketing, na parte de estratégia. Então, são passos pequenos que a gente está querendo trazer para a prática para começar a desmistificar esse medo que falando de micro, pequeno e médio empresário tem com relação a essa tecnologia. Então, Tiziana, a gente está falando do laboratório de inteligência artificial dentro do ViaSoft Connect agora, dias 21, 22 e 23 de junho, lá no ViaSoft Experience na Universidade Positivo. E conta para nós, Tiziana, como funciona para a empresa efetivamente fazer isso. Ela pode fazer uma bateria rápida ali contigo? É só uma troca de informações para um trabalho aprofundado? Como é que funciona o laboratório? A gente vai disponibilizar no link que vai ficar no site da ViaSoft Connect quais são os horários que os laboratórios vão acontecer. Nós faremos 4 laboratórios em cada um desses dias. Todos eles vão ser segmentados. Então, se a empresa quiser aprender mais sobre como eu vou usar a inteligência artificial na estratégia da minha empresa, vai ser um horário. Se ela quiser usar para RH, outro horário, no jurídico e para a questão de como trazer mais tecnologia dentro do seu negócio usando inteligência artificial, a gente vai fazer em outro horário. A gente abriu em 4 laboratórios para a gente conseguir aproveitar e explanar mais o tema junto com quem vai estar lá. E vai ser na prática mesmo, a gente vai explanar um pouco sobre o que é e vai colocar as pessoas para testarem as ferramentas junto com a gente durante o laboratório. Você é espectador do Repórter 360, então compartilhamos em tela aqui o link, tá? O endereço para vocês entrarem lá e fazerem a sua reserva. Vamos à informação complementar da Tiziana. Não, o nosso objetivo é de fazer com que as pessoas tenham a experiência mesmo de testar a inteligência dentro daquela área específica, e no final da palestra, do laboratório, se ela quiser pensar em algo mais técnico, a gente vai estar com desenvolvedores lá também para poder explicar para ela questões mais técnicas mesmo de integração, que a gente percebeu que às vezes as pessoas elas têm essa carência de entender como que funciona a parte de desenvolvimento mesmo. Tiziana, muito obrigado pelas informações até aqui. Estamos falando com Tiziana Pereira, que é CEO da Burny, BP da Startse, e que vai ter um programa muito legal de laboratório dentro do ViaSoft Connect agora, nos dias 21, 22 e 23 de junho. Muito obrigado pela audiência. Até daqui a pouquinho, vamos ao nosso intervalo. Voltamos à nossa entrevista com a Tiziana Pereira, que é CEO da Burny, BP da Startse. Tiziana, a gente falou bastante já sobre inteligência artificial no primeiro bloco. Até elucubramos algumas coisas diferentes aí em relação à interpretação do ser humano, a mudanças, a seu trabalho consultivo e principalmente foco nas pessoas e tecnologia. Nesse sentido, e dando continuidade à nossa conversa, eu queria te perguntar, qual que é a importância da inteligência artificial para essas empresas de micro, pequeno e médio porte, que são exatamente as que vão fazer as diferentes trilhas que você vai oferecer, os laboratórios dentro do ViaSoft Connect? A importância, a gente pensou em promover esse laboratório dentro do ViaSoft,
para que as empresas entendam que muitos problemas que elas têm, muitos assim, dos processos diários ali, uma inteligência artificial pode ajudar elas a economizar o tempo para poder resolver esses problemas. A gente pode citar desde textos para rede social, que as empresas estão se acostumando cada vez mais a fazer postagem dos seus produtos e serviços nas redes. A gente tem inteligência artificial que ajuda a fazer esses posts, a fazer os textos, a criar vídeos. Estou falando do mais básico ali, que as empresas podem entender. Então, a gente já tem inteligência artificial que faz isso. Temos inteligência artificial que pode ajudá-las a entender a questão financeira das empresas. Então, se ela tem uma planilha, um controle financeiro, ela pode jogar para dentro de uma inteligência artificial que vai ajudar ela a interpretar as questões financeiras. A questão de estratégia, OKRs que ela vai criar também para o negócio dela. Então, para cada dor que a gente percebe do dia a dia, da operação que a gente tem uma inteligência artificial que pode estar ajudando ela. É claro que a gente não tem de tudo, que seria o ideal, mas a gente tem para grande parte das nossas ações ali de uma empresa, desses portos que a gente está mencionando, e que a inteligência pode ajudar a gente a resolver de forma mais rápida, de forma mais eficiente, você ganha mais eficiência, você corta custos fazendo isso, e você tem mais tempo para pensar na estratégia do seu negócio para manter a sua empresa viva no mercado, continuando competindo de maneira saudável, gerando mais emprego, gerando esses benefícios para a sociedade aí que a gente tanto busca quando a gente levanta de manhã e vem trabalhar, né? A gente entende essa situação da Burny consultiva dentro dos laboratórios, Startse também, como algo dentro de focos, né? Agora, quando a gente fala do trabalho específico da Burny, por exemplo, digamos que eu, enquanto empresa, minha empresa chama-se Explain, eu quero contratar a consultoria da Burny. Aí o que vai acontecer? Você vai entender meus processos específicos, o meu dia a dia, para imaginar o que a gente pode, não só com inteligência artificial, mas como um todo tecnológico e humano evoluir. É nesse sentido o trabalho, Burny? É nesse sentido. A gente faz um diagnóstico inicial da empresa para entender como que a empresa está. E a partir desse momento, desse entendimento, a gente vê quais são as maiores dificuldades que a empresa tem no dia a dia da operação dela. E nesse levantamento que a gente faz, a maior dificuldade apontada pela empresa, a gente vê o que tem de ferramenta que a gente consegue ajudá-la. E fora isso, também nas outras dificuldades menores, ali a gente vai entendendo onde que tem processo que cabe a gente testar uma inteligência artificial. Que a gente faz isso para os nossos clientes porque a gente também faz isso internamente. Então, como eu mencionei aqui para vocês, a gente tem parte dos nossos processos que a gente já tem um piloto automático de como que a gente faria, sem usar a inteligência artificial. Só que a gente tem aqui como praxe nosso, aqui, como prática do dia, vamos testar, a gente tem várias relações de inteligência artificial que existem no mundo, como a gente tem essas pessoas que a gente conhece espalhadas, então a gente testa muito, troca muita experiência, tipo, qual a inteligência que você está usando aí? Na Europa, ou qual você está usando na Ásia, qual você está usando no Canadá, nos Estados Unidos, quais estão funcionando, quais estão sendo comentadas aí. Então, a gente tem uma relação dessas inteligências que a gente vai testando elas aqui, até para dizer, essa daqui funciona melhor, essa é mais amigável, a gente não precisa fazer um investimento muito alto para começar a testar, e trazer para dentro dos nossos processos, para quando a gente for mostrar para o cliente, ele também consiga entender de uma maneira mais fácil e prática, porque é de empreendedor para empreendedor que a gente está falando, de como que você vai usar aquela ferramenta, quais são os benefícios que ela vai ter para o seu processo ali, para que você tenha todos esses ganhos aí que a gente mencionou. No fim da história, é facilitar o dia de trabalho ali para que as pessoas que estejam envolvidas numa organização, elas trabalhem de forma estratégica mesmo, no que precisa colocar mais energia, e deixar ali para a inteligência artificial aquele trabalho que a gente fala até que é a parte chata, às vezes, do trabalho. Então, tem coisa que a gente não quer fazer, ou é repetitivo, então deixa a inteligência fazer isso, a gente se concentra no crescimento da empresa, na melhora do trabalho para os colaboradores, para os clientes, é mais ou menos nesse sentido. Muito bom, Tiziana. Nosso público adora ouvir cases. Se você puder contar algum... Olha, quer contar o nome da marca? É extremamente bem-vindo. Não pode, por alguma razão, fica tranquila também. Mas conta uma história para nós. O próprio case agora que a gente tem para contar é muito da nossa empresa mesmo. A gente tem várias empresas que a gente está fazendo esse trabalho conjunto, de todo mundo está testando, principalmente o ChatGPT agora, que foi o que deu mais luz ainda para a inteligência artificial.
Se não fosse o ChatGPT, acho que a gente não estava nem falando de inteligência artificial agora como a gente está falando. Então, a gente vê muitas empresas parceiras nossas que trouxeram também inteligência para dentro dos seus processos e eles perceberam como agilizou o dia a dia deles. Então, tem várias, assim, que são empresas pequenas que as pessoas também não conhecem. Tem empresas grandes também que também estão testando, estão levando para dentro lá, aprimorando mais o uso do ChatGPT especificamente, para ver como que ele consegue entrar em processos até mais críticos da operação, como desenvolvimento de sistemas, entre outras coisas. E a gente, como um case mesmo, porque o ChatGPT ele começou a estourar faz uns 3, 4 meses mesmo, que ele veio para a mídia. A gente estava tentando assinar ele, a parte paga lá, há um tempo, e ontem que a gente foi conseguir acessar. Então, é muito recente esse movimento do ChatGPT. Mas a gente mesmo pode ser um case porque a gente está trazendo para dentro muito essas ferramentas. Então, a gente produz muito material de divulgação dos nossos clientes para eventos que a gente faz para eles também, internos e externos. E a gente está usando a inteligência artificial para fazer isso, desde vídeos, textos, a questão de análise financeira, a gente está usando para fazer análise financeira, a questão jurídica, contratação de pessoas. Então, traçar perfil, buscar perfil do LinkedIn e jogar para o ChatGPT definir qual é o melhor dentro da vaga que a gente tem. É óbvio que ele não vai ser um decisor, mas ele ajuda a gente a talvez pensar por um lado que a gente não tinha pensado. Daí voltando, não é uma ferramenta final, né? É uma ferramenta que auxilia a gente ali na tomada de decisão e nos trabalhos do dia a dia. Então, o que eu posso te dizer agora mesmo, a gente está sendo a maior case para nós, junto com essas outras empresas que a gente tem. Com toda essa experiência, Tiziana, você já percebe algum segmento que, por um lado, esteja mais atento às questões da inteligência artificial e que, por outro lado, precisa estar atento, porque um player dentro de um segmento que está muito acelerado nesse sentido, se não acompanhar os demais, vai acabar dançando, né? O que a gente percebe, assim, são áreas dentro das empresas que estão mais atentas, estão mais abertas para trazer a inteligência artificial. O próprio RH, que não é mais RH que fala, mas a área de gestão de pessoas, então elas estão mais atentas, estão usando mais, estão mais abertas para poder usar. A própria área jurídica, mesmo que eu já falei, a área de desenvolvimento, eles estão testando também, pedindo para o ChatGPT criar códigos para eles. Então, são mais essas áreas mesmo que a gente percebe. Um segmento que eu particularmente estou observando como que as escolas e as faculdades estão respondendo ao uso do ChatGPT pelos alunos, né? Então, os alunos estão utilizando, como que as escolas estão respondendo a isso. Então, é algo que a gente está monitorando para ver qual que é o comportamento dentro do ambiente acadêmico, né? E as escolas, como é que elas estão em termos de humor em relação a isso? Porque é você já ter criado essa conexão, saber que a coisa realmente está invadindo o mundo acadêmico, é o passo para essa análise. A gente, então, estou monitorando aqui em Curitiba, nas proximidades, nos lugares que a gente tem acesso, e também observando no Canadá o que eles estão fazendo lá. Então, a gente está trocando um pouco de figurinha. Eu percebi que no Canadá, a sociedade se reuniu, a sociedade acadêmica, junto com outras entidades, se reuniu para ver o que eles iam fazer com o uso do ChatGPT em sala de aula, porque não ia dar para frear. Então, como é que a gente vai usar, como é que a gente vai orientar os alunos a utilizarem e como que a gente vai trabalhar em sala de aula com eles. A gente percebeu esse debate público lá. Aqui, eu não escutei esse debate. Se tiver, eu não estou sabendo. Então, a gente está percebendo que aqui parece que não está acontecendo. Eu tenho uma filha de idade escolar e eu estou incentivando ela a usar. Então, até ela, às vezes, ela fala, não posso usar isso daqui, eu não posso fazer. Eu falo, não, você tem que usar, você precisa usar porque é uma ferramenta que está sendo usada. Então, aqui eu estou observando que não tem muito movimento. Se tem, eu não estou a par desse movimento que está acontecendo. Mas com certeza ele vai acontecer, né? E com toda a tua experiência, você vai ser uma das palavras fortes aqui para essa análise. Em relação ainda a essa questão de inteligência artificial e pessoas, eu queria insistir um pouco mais. A gente já percebe algumas vagas que possam se extinguir por conta disso? Ou é muito mais ainda oportunidades que se abrem? Eu acho que tem os dois cenários. Tem vaga, sim, que a gente percebe que tem possibilidade de deixar de existir. O próprio desenvolvedor, que a gente não imaginava que é um mercado que está tão em alta no mundo inteiro, né? É uma área que está bastante em alta. Então, eu já vi desenvolvedores de empresas das Big Four
testando muito o ChatGPT para criar, para desenvolver sistema, e eles mesmos já disseram que eles estão percebendo que se eles não fizerem alguma coisa, o tempo de vida deles no mercado pode acabar. Então, indo num topo, que é essa questão do desenvolvedor, a gente já percebe que se eles já perceberam que pode extinguir no médio, no curto prazo, o que eles já fazem hoje, então a gente percebe que as outras profissões que também têm um hábito repetitivo ali de trabalho, correm um risco igual. O desafio agora é da gente entender mesmo até onde o ChatGPT vai, sem a percepção, sem a presença do ser humano ali. Que a gente é muito da técnica, né? De você, igual eu falei, não pode ser uma ferramenta final, é uma ferramenta complementar nesse momento. Tiziana Pereira, CEO da Burn, BP da Startse. Que satisfação recebê-la aqui. Eu desejo muito sucesso no evento ViaSoft Connect, que os seus laboratórios realmente consigam trazer bastante conhecimento, que eu sei que vocês têm, para muito mais gente, e o alerta, né, das oportunidades, ameaças e, principalmente, a atenção à revolução da inteligência artificial. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido o público para se inscrever no laboratório. A gente convidou profissionais que estão usando no seu dia a dia as ferramentas para poder compartilhar os erros e acertos e a melhor forma de poder implantar na sua empresa. Assim encerramos, então, a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!